Bom, pessoal, estou de volta para trazer mais conteúdo aí para você, como sempre, vindo aqui para trazer conteúdo diário. Hoje a gente vai falar de Bitcoin, vamos dar uma olhada ali no Bitcoin, ver o que está acontecendo, principalmente com essa valorização de hoje. E também vamos falar sobre altcoins, principalmente. Quais altcoins ter nesse momento? Quais altcoins eu preciso ter em carteira? Já fiz diversos outros vídeos falando sobre altcoin. Quais altcoins eu teria se tivesse 10 mil reais apenas para investir? Quais altcoins eu teria se tivesse menos de 100 mil reais para investir? Falei sobre diversificação, falei sobre diversos conteúdos voltados a altcoin. Porém, hoje eu quero estar mostrando algumas altcoins ou as principais altcoins para se ter em carteira nesse momento. Não que você vai pegar todo o seu capital e investir em altcoin. Dependendo da quantidade de dinheiro que você tem ou dependendo do tamanho do seu patrimônio cripto, você precisa diversificar em Bitcoin. Esse vídeo é só para caráter de estudo e para que você consiga ter algumas altcoins em mente para estar acompanhando. Muita gente vem me perguntando quais altcoins ter, quais altcoins comprar, e nesse vídeo quero estar te passando as três principais. Tá bom? Enfim, vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo com o Bitcoin principalmente, porque se o Bitcoin está caindo ou se o Bitcoin está subindo, isso acaba refletindo lá nas altcoins. Então é super importante observar o Bitcoin antes de observar qualquer altcoin, tá bom? Ontem a gente teve aquela queda lá para Bitcoin, ultrapassando a região de 25 mil dólares por unidade, como eu falo para vocês há muito tempo. Falo para vocês aqui no canal que existia essa possibilidade do Bitcoin cair até os 25 e ultrapassar os 25 mil dólares por unidade, onde o institucional ia tentar capturar a liquidez do pessoal que estava fazendo long, que estava comprando Bitcoin, sugar toda essa liquidez até abaixo da região dos 25 mil dólares por unidade. Só que era super importante a gente observar o que iria acontecer depois que chegasse abaixo dessa região. Se ele iria estruturar abaixo dos 25 mil ou se ele iria fechar acima e estruturar acima dos 25 mil, onde a gente teria algumas oportunidades em trade. Bom, falei ontem mesmo aqui no canal sobre essa possibilidade enquanto o mercado estava caindo. Chegamos na região de 25, até peguei um trade quando ele chegou aqui nos 25, porque ele ultrapassou e segurou acima da região dos 25. Falei diversas vezes aqui no canal para vocês sobre essa característica aqui que ele poderia formar, que seria uma tentativa de rompimento, uma agulhada abaixo dos 25, e se logo em seguida ele voltasse para cima dos 25 e fechasse acima dos 25, teríamos essa tentativa de valorização e essa agulhada bem rápido. Aconteceu, peguei esse trade, mandei até lá no grupo de alunos esse tradezinho aqui em Bitcoin, lucro realizado, agora é esperar para ver o que vai acontecer. Chegamos aqui no nosso alvo em 26.200, 26.300, que agora passa a ser uma região muito importante e ele precisa romper essa região para dar continuidade. Então, região de alvo aí para quem pegou um trade, tá bom? E eu observo nesse momento que ele está utilizando os 25 como uma região de suporte. Assim como ele usou lá atrás os 25 como uma região de suporte, ele tocou, não conseguiu estruturar ou ficar abaixo da região dos 25, voltou e ficou acima. A observação aqui não é necessariamente uma observação gráfica, tá? É uma observação de conceito. O que o gráfico mostra aqui pra gente? Porque o gráfico é só histórico, tá? Histórico de preço. Mas o gráfico mostra aqui pra gente que nos 25 mil dólares por unidade é uma região de intenção compradora. Ou seja, chegando nos 25, o institucional acredita que o preço está barato, que é uma região de oportunidade para estar comprando mais. Então, o institucional vai lá e compra pesado. Nesse momento, eu observo que ele utilizou e que esse conceito foi aplicado cá atrás e a mesma coisa foi aplicado nesse momento. Porém, é importante a gente observar algumas coisas, tá? Porque quando isso acontece, geralmente as pessoas acreditam que é alta infinita, mas não é assim que funciona, tá, pessoal? Geralmente ele corrige um pouco, então ele pode voltar um pouco mais, voltar para os 25.600, 25.700, ou até mesmo tocar aqui embaixo em 25.400, tá? Para daí ele demonstrar se vai dar continuidade nessa valorização ou não. Para uma continuidade em valorização, precisamos observar volume, para ele confirmar para a gente que essa valorização foi por pressão compradora de fato. Quando a gente vai observar volume, temos um volume aqui ascendente, um volume de 19 bilhões. Lembrando que o Bitcoin chegou a um volume de 6, 7 bilhões
no decorrer da semana passada. Agora ele já se encontrando aqui bem próximo dos 25 bilhões, o que é muito bom. Só que para continuidade, precisamos observar a continuidade na valorização do volume também. Então o volume precisa ultrapassar os 20, chegar nos 25, 30, 35 bilhões de dólares, para que ele confirme para a gente que essa continuação na valorização tem também uma continuação na pressão compradora, ou seja, os compradores continuam comprando de fato. Então, é super importante a gente observar volume nesse momento, porque se o volume não continuar subindo, essa região de 26.200 vai ser uma região de resistência muito forte, porque acabou a pressão compradora, ou seja, o preço pode corrigir um pouco mais, voltar para os 25.400. Se o volume comprador continuar subindo, o volume comprador continuar evoluindo, podemos ver o rompimento dos 26.200 e o preço do Bitcoin vindo aqui para 27.500, tá? E o que a gente passa a fazer nesse momento, seguindo esse raciocínio? Preço acima dos 26.300, 26.400 com volume comprador, mais uma oportunidade em trade. A gente consegue pegar um tradezinho seguindo aqui até os 27.500 ou até mesmo até os 28 mil dólares por unidade, onde vai ser a próxima resistência para Bitcoin depois do rompimento dessa região. Então vamos ter uma oportunidade, porém precisamos observar o volume, tá bom? Tem outra coisa que eu estou observando aqui nesse momento, que é a divergência entre RSI e preço, histórico de preço. Não opero divergência, tá, pessoal? É muito difícil eu parar para observar divergência, mas essa divergência aqui entre preço e RSI é muito clara, é muito nítido para a gente. E é mais um indicador de reversão, mais uma possibilidade de reversão para continuidade. Só que observe o volume, porque se o volume não continuar subindo, não vamos ter continuidade de valorização de preço. Vai mostrar para a gente que aquela pressão compradora inicial que aconteceu hoje não vai dar continuidade. Então, se o volume continuar subindo, temos a possibilidade do Bitcoin voltar para 28 mil dólares por unidade de novo, tá bom? Bom, vindo aqui para a altcoin, depois de ter passado isso para vocês, quais altcoins eu teria em carteira se não tivesse nada de criptomoeda, se não tivesse nada de altcoin? A principal altcoin para ter em carteira nesse momento é o Ethereum, visando ETF de Ethereum, visando possibilidade de sair ETF de Ethereum. Foi dada entrada em ETF de Ethereum, tá? Algumas empresas, assim como BlackRock, ARK Invest, eles solicitaram o pedido de ETF junto à SEC. E se sair ETF de Bitcoin, consequentemente sai ETF de Ethereum. Com a saída de ETF de Ethereum, vai entrar uma enxurrada de dinheiro em Ethereum. O Ethereum pode chegar a 2, 3 trilhões de valor de mercado. Com essa valorização em valor de mercado, podemos ter o Ethereum valendo 20 mil dólares por unidade. Nesse momento, a principal altcoin para se ter em carteira é o Ethereum, tá bom? E quando a gente vai falar de preço de Ethereum, a região que ele está nesse momento é uma região interessante para quem não tem ainda, para quem não comprou Ethereum, para quem não tem nada em carteira. Então é uma região interessante para começar a acumular. Só que para quem já tem, para quem já comprou nessa região de fundo aqui em 1.600, um ponto interessante para estar comprando nesse momento é a região de 1.500 ou aqui embaixo em 1.470. Nesse momento eu espero essa região de 1.470 para estar comprando mais para montagem de carteira. Porém, se o Bitcoin romper essas regiões de 26.300 com volume, eu já vou comprar um pouco mais de Ethereum acima mesmo aqui dessa região de 1.600, tá? Não importa muito para mim, porque a partir dessa região temos a possibilidade de ter constituído fundo lá no Bitcoin. Se o Bitcoin constitui fundo, altcoins também constituem fundo. Então, por esse motivo, eu vou comprar Ethereum acima dessa região de 1.630. Se no Bitcoin, o Bitcoin conseguir romper aquelas regiões de resistência com volume. Se não tiver volume, não compro, tá bom? Rompeu com volume, compra acima dessa região. Ou se ele voltar para 1.470, chegando nessa região, o mercado passar a cair, se tiver alguma notícia que impacte no preço, o preço passa a cair. Correção aqui para Bitcoin, para Ethereum, para todas as altcoins. Região de compra para Ethereum, 1.480. A outra altcoin que eu teria, se não tivesse nada de altcoin, é o token Link. A Link, como vocês sabem, lançou recentemente o protocolo de interoperabilidade e isso gera um valor agregado muito grande ao ativo. Porém, esse valor agregado não foi aplicado ao preço ainda no Link. E eu acredito que o Link vai ter uma valorização bem expressiva no próximo ciclo, por esse fato, por esse motivo.
tem um valor agregado muito grande, o valor agregado não foi aplicado ao preço. E quando o mercado começa a subir, esse preço, esse valor agregado vai ser aplicado ao preço, com possibilidade do link chegar a $100 por unidade facilmente no próximo ciclo. Então, por esse motivo que eu tenho o link, e se eu não tivesse nenhuma altcoin, o link seria a segunda principal altcoin que eu teria em carteira. Pontos de compra para o link. Para quem não tem, o ponto de compra é nessa região que ele está nesse momento, tá bom? E para quem já tem, já fez preço médio, já comprou o link aqui em toda essa região de lateralização, eu compraria um pouco mais embaixo, em 5,60, ou se romper vindo aqui para $5 por unidade. Compraria link nessas regiões, porque seriam as regiões onde o link estaria constituindo fundo, tá bom? Ou até mesmo se tocasse aqui em 4,50, 4,60, onde seria um fundo mais interessante ainda, e compraria ainda mais pesado se chegasse nessa região. Acredito que seja muito difícil chegar nessa região, mas como a gente sabe, nada é impossível para o mercado cripto. Então essas são as regiões onde eu compraria link, e o link é a segunda altcoin principal que eu teria em carteira se eu não tivesse nada de altcoin. E a terceira altcoin seria uma altcoin mais de especulação, uma altcoin visando uma aposta em um possível hype para o próximo ciclo, que seria o Agix. A SingularityNet, na minha opinião, é o principal projeto voltado à inteligência artificial dentro do mercado cripto, e a inteligência artificial, na minha opinião, vai ser hype para o próximo ciclo. Então, se eu acredito que vai ser hype, por que não ter altcoin de inteligência artificial na minha carteira? Mas, para ter altcoin de inteligência artificial, primeiro eu teria o principal, que na minha opinião é o Agix, é o SingularityNet. Então eu compraria um pouco de SingularityNet como aposta, acreditando nessa vertente, acreditando que a inteligência artificial vai ser o próximo hype. Com isso, surfando ali uma possibilidade de valorização de 5.000 ou até mesmo 10.000% de valorização aqui pro Agix, tá bom, pessoal? E falando sobre pontos de compra, para quem já tem, para quem já fez preço médio, essa não é uma região para estar comprando ainda, tá? Para quem já tem e para quem já comprou nessas regiões aqui de 16, 17 ou até mesmo 18 centavos de dólar, é mais interessante esperar um pouco mais, esperar o Bitcoin romper aquelas regiões de resistência e comprar acima dessa região aqui, que nesse momento passa a ser uma região de resistência, tá bom? Próximo alvo aqui para 26 ou até mesmo nos 31. Lembrando que quem está comprando para longo prazo não vai estar realizando aqui nessas regiões, mas sim recomprando um pouco mais para seguir aí a possibilidade do próximo hype. E compra se o preço passar a corrigir, chegando aqui nessa região de 15, 14 centavos de dólar, seguindo o que está acontecendo lá no Bitcoin. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal para você receber diariamente conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi.